Vibe Mundial FM. Boa tarde, audiência da Rádio Vibe Mundial. Está no ar, né, o número 21 da exibição desse programa, A Psicanálise da Alma, a Revolução no Pensamento Humano. Hoje é 25 de janeiro, feriado em São Paulo. Nós entramos nessa rádio no dia 7 de setembro, feriado também. E hoje, dia 25 de janeiro, feriado, nós vamos informar que esse é o último programa ao vivo aqui na Vibe Mundial, dessa fase da psicanálise da alma, né? Desta fase da verdade que liberta. Essa notícia deve estar pegando a maioria da audiência de surpresa, mas eu quero informar que as transmissões ao vivo continuarão agora no nosso canal no YouTube. Lembrando que nós temos uma transmissão ao vivo hoje, a primeira transmissão ao vivo do nosso canal no YouTube, que acontecerá às 8 da noite, com o tema Metafísica, o novo rumo, né? O novo rumo é o tema dessa live de hoje, às 8 horas da noite. Nós tivemos uma interrupção, uma falha técnica de novo no último programa, que cortou 4 minutos e meio do programa. Porque depois eu estou gravando aqui no meu outro aparelho, e depois eu fui subir no meu canal, o original, e verifiquei que tinha sumido 4 minutos e meio. É uma falha técnica que a gente sabe por que ela está acontecendo, mas a Miriam aqui da diretoria da Mundial nos deu 4 programas de 25 minutos para o mês de março, para compensar essas falhas técnicas. Muito obrigado, Miriam, pela gentileza aqui da Mundial, né? De antemão, antes de dar sequência aqui ao programa, eu quero agradecer a acolhida da Vibe Mundial à Psicanálise da Alma aqui em São Paulo, tá certo? Pode ser que a gente volte com os programas ao vivo. A gente teve um patrocinador que nos colocou aqui por 6 meses, certo? Que seria até ao fim do mês de fevereiro agora, mas as transmissões ao vivo encerram hoje, nesse programa número 21. Nós vamos transmitir os próximos 8 programas, ou seja, os 4 de fevereiro e os 4 de março. Eu vou fazer eu vou gravar o áudio do programa, vou mandar para a Mundial e eles vão colocar no ar. Então nós ainda vamos ter mais 8 programas de 25 minutos. Me parece que o horário vai ser da 12:30 a 1h. Né? Depois eu vou confirmar e coloco a notícia no meu canal no YouTube. Mas temos ainda mais 8 programas que eu vou mandar o áudio para cá, mas não vai ser ao vivo. Quem sabe, futuramente, se aparecer um novo patrocinador, a gente volte com o programa na rádio. Mas eu digo uma coisa, gente, isso não me decepciona em nada, porque a mesma coragem que nós tivemos para entrar aqui, porque foi preciso coragem para entrar aqui, para falar de um assunto que desmistifica, né? O início do trabalho da Psicanálise da Alma chamava Desmistificando a Mecânica Quântica. E tem essas palestras, são 5 palestras, tá lá no meu canal no YouTube, né? Então a gente teve tanta coragem para entrar, quanto está tendo para sair hoje aqui, nesse último programa ao vivo desta fase. Pode ser que a gente volte, pode ser que não. Não dá para saber, porque a graça funciona desta forma. E eu vejo a saída dessa porta aqui hoje do estúdio, nem pela direita, nem pela esquerda, mas pelo caminho do meio, né? E o praticante, ele faz 9 anos que eu estou nesse estudo, ele se adapta a qualquer circunstância e segue firme com passos em frente, né? Ele vê o caminho se abrir para ele. Ele não vê empecilho, ele não vê retorno, ele não vê queda. Ele só vê o caminho abrir, como abriu as portas da Mundial no dia 7 de setembro, para a gente trazer essas revelações metafísicas para a audiência, né? Porque revelações metafísicas, gente, é a verdade que liberta, certo? Explicada de uma forma jamais vista antes, porque eu não inventei nada. Eu estudei e entendi isso no material do Joel, tá? Quem quiser conferir esse programa depois na íntegra no meu canal, caso tenha alguma falha, algum corte aqui, pode assistir lá pelo canal no YouTube Sandro Lambert ou a Psicanálise da Alma, tá certo? A gente vai abordar alguns pontos de vista aqui hoje, e se der, eu vou ler um trechinho do último ou do penúltimo capítulo do Caminho Infinito, que é o principal livro do Joel, né? E foi o torpedo, a bomba atômica espiritual
que explodiu na minha cabeça, né? Me libertando de crenças. Não tem nada errado com as crenças, é o desenvolvimento da psique humana tentando se virar nos 30. É sempre um bem contra o mal. Porque a verdade que liberta, não sendo compreendida como o espírito onipresente, onde é possível descansar nele, se isso não é compreendido, naturalmente o ser humano sobrevive, está no modo sobrevivência. Então ele procura um bem contra o mal. Ele procura ele corre atrás de uma fartura para eliminar uma carência. Ele vive na insegurança, que nem essa música que foi escolhida para a entrada do programa, não é à toa, né? O ser humano tem coragem, mas vive com medo. O caos está sendo instalado em nós mesmos. Porque quem permite que o caos continue sendo instalado na pessoa é o próprio indivíduo. Ele é hipnotizado por crenças universais no bem e no mal e fica fora da verdade que liberta, embora esse espírito seja onipresente. Para começar, porque esse programa aqui fala disso mesmo, né? Ele fala da vida mística ou caminho do meio. E no caminho do meio, né, como tem liberdade espiritual, não é? Aqui eu primo, né? Eu prezo no máximo do grau pelo respeito religioso, pelo respeito às crenças, né? Porque deve haver concórdia, e isso é ecumenismo. Mas baseado nesse mesmo princípio de respeito às crenças, eu digo que cada uma tem o seu lugar, tem a sua validade, e são todas uma peça nessa engrenagem perfeita do coletivo humano. Eu mesmo já fiz o uso de várias crenças, de várias técnicas e de vários segmentos religiosos. Mas eu vim trazer a 21ª burdoada aqui hoje, porque foram 21 marretadas. Esse assunto não é de outra forma, ele é imbatível e ele derruba crenças. Agora, quem não quiser ouvir falar de Deus, sinto muito, troca aí de rádio, escuta uma musiquinha em outro lugar. Porque quem não quer ouvir falar de Deus, não tem problema nenhum, porque cada um tem uma concepção particular de Deus que cabe dentro do seu entendimento, e ninguém tem o direito de trocar a crença dele. Então, quem quiser ouvir sobre a verdade que liberta, é só estudar Joel Goldsmith, né? Revelações Metafísicas, ou ir acompanhando o meu trabalho Psicanálise da Alma, né? No YouTube, ou Sandro Lambert. A verdade que liberta arranca a gente de crença, gente, porque para entrar por esse caminho tem que fazer uma escolha. Por isso que chama o caminho do meio. Não olharás nem para a direita nem para a esquerda, não terás outro Deus ou outros poderes. Então o indivíduo tem que fazer uma escolha, como eu também fiz no começo desse caminho, que eu abandonei rezas, banhos, práticas, previsões e tudo. Eu fiquei 2 meses me sentindo bem estranho, porque dava uma vontade de rezar para pedir uma proteção, ou de procurar uma ajuda, ou ir atrás de algumas ajudas que eu estava indo na época, espíritas e espiritualistas, e eu falava, não. Se o caminho é esse, eu tenho que soltar isso. E o início dessa comunhão interna com essa presença depende única e exclusivamente dessa escolha. Decidida, passo firme, em frente. Aí o indivíduo pode tentar partir para o entendimento desse assunto, né? Começar a estudar o Ciência Cristã, ou o material do Praticando a Presença, do Joel Goldsmith, e ele vai perder o medo na vida, porque pensamento, sentimento, emoção cria realidade. Então, se eu tenho uma emoção baseada na minha vista humana ou na visão material da vida, eu vou estar desligado dessa presença porque não sei quem ela é e aonde ela está. E ela está mais perto que o ar que nós respiramos. A 21ª marretada aqui nessa mesa do estúdio da Rádio Mundial é o seguinte: a psicanálise da alma, né, é uma ponte para o entendimento da prática da presença. Tem um áudio do Joel Goldsmith no canal do Regis Brother no YouTube. É Regis com 2 Gs, Brother, tudo junto. Regis Brother, que chama... Qual que é o nome do vídeo mesmo? É um vídeo sobre a consciência. Foi lançado essa semana, né? Eu vou até olhar aqui para passar o nome, porque senão fica porco, fica capenga, né? Deixa eu abrir aqui o YouTube, pegar o nome do vídeo. Foi a primeira aula que eu vi o Joel Goldsmith, que ali é a voz original dele, certo? O Regis, ele faz a tradução da voz original do Joel e coloca ali a legenda.
Foi a primeira aula do Joel, um áudio de aula original dele, em que eu vi ele falar categoricamente, por vários minutos, do Sr. Jung, né? Que ele fala que o Jung, ele fala o ministério do Jung, que o Jung foi o maior psicanalista e psicólogo de todos os tempos, né? Quem inventou o termo trabalho com as sombras, quem teve uma compreensão sobre arquétipos, sobre inconsciente coletivo, individuação. O que é individuação? Trabalho, a pessoa fazer um trabalho na consciência dela, indo em direção ao self, o centro do seu ser. O Jung trabalhou décadas com esses aspectos da psique humana sem conseguir resultado na cura emocional, psicológica, financeira, afetiva e de doenças. Mas no fim de sua vida, o Jung foi descobrindo que quando... É isso que o Joel explica nessa aula, chama Consciência Transcendental, Joel Goldsmith, legendado. Nessa aula aqui, no YouTube, o Joel Goldsmith está explicando que o próprio Jung entendeu que a parte psicológica não passava nem perto de atingir a cura e uma libertação da consciência, mas que o próprio Jung concluiu isso, certo? Mas que quando o indivíduo retornava à espiritualidade ou à religiosidade original... O que é religiosidade original, gente? Ele entra em acordo, em concordância com seu próprio ser. E isso não está baseado em religião, porque não está baseado na crença do bem contra o mal. Ele entende uma parte de si mesmo que é capaz de observar o mundo e seus acontecimentos. Religiosidade original ou espiritualidade original é quando há uma segurança interna que não depende de ferramentas externas. Então, o Joel está dando um pitaco ali, explicando que quando Jung entendeu isso, ele entendeu a possibilidade para a cura. Ele entendeu que aí a cura acontece. Quando a gente fala de cura, gente, cura é um aspecto que não é mais emanado pelo ser humano. Porque na cura pelo espírito, como o Joel ensina, não há pecador para se perdoar, pobre para se enriquecer ou doente para se curar. Não há. Por que não há? Porque ele está treinando, se adaptar, elaborar seus pensamentos para reconhecer o espírito perfeito na forma manifesta. Como eu disse, né? Na prática da presença, ou vida mística, que é o caminho do meio, que não tem nada a ver com misticismo e esoterismo, a gente dá um salto quântico de consciência, dá um salto de consciência, né? A turma gosta de falar salto quântico de consciência. Entender isso melhor de forma mais aprimorada é primordial. Esse salto de consciência é quando a gente sai da visão, tentando sair, tá? Da visão do Dharma, crença no bem e no mal, visão kármica, Dharma não, visão kármica. Ele dá um salto do karma para o Dharma, ok? Então, no karma, no bem contra o mal, na evolução da consciência humana, ele está num processo evolutivo, acumulando informação, tentando se tornar alguém melhor. Isso é evolução, tá? Na vida mística, caminho do meio ou prática da presença, ou psicanálise da alma, por que não? Porque ela é apenas um subterfúgio para explicar a própria prática da presença. Neste caminho, a gente dá um salto evolutivo. A gente sai da questão evolução para a questão revolução. Não há mais processo evolutivo. Há processo de desenvolvimento e compreensão de uma realidade perfeita. Ué, todos os místicos de todos os tempos, né, os mágicos, os Houdini da vida e outros, né, por aí, o planeta não tem vamos dizer, uma curiosidade por descobrir o domínio da mente sobre a matéria? Não é esse o grande desejo? O suprassumo do desejo humano é ter o domínio da mente sobre a matéria. Porque é isso que as pessoas tentam fazer com o pensamento mágico. Manipulando energias, com rezas, pedindo para um Deus fazer alguma coisa para ela. É o domínio da mente sobre a matéria. É o suprassumo do desejo humano. Só que acontece o seguinte, isso aí não existe, tá? O domínio da mente sobre a matéria. O que existe é o domínio do espírito sobre a forma. Ok? Dá na mesma. Só que aí não é a mente humana mais agindo, né? É o ser humano descansando nessas verdades e dando testemunho. Vibe Mundial 95 FM